Então, vamos começar, né? Botei uma revisão de tipos de sujeito, porque em toda prova cai, não adianta, né, a gente correr. E a gente vai rever isso aí, porque o que acontece? Quando vem aquelas frases na ordem direta, né? As frases mais fáceis, a gente identifica de boa. Mas a gente sabe que na hora do concurso, eles vão pegar e vão apelar, né? Eles vão sempre colocar a ordem direta, eles vão trazer frases mais elaboradas para a gente poder identificar. Então, vamos lá. Para começar, né? Para achar o sujeito, a primeira coisa que a gente precisa fazer é identificar o verbo na oração. E aí a gente faz a pergunta para o verbo, né? E também tem que identificar a transitividade do verbo para a gente poder identificar o sujeito, se tem sujeito. Então, vamos lá. O que é sujeito? É o ser de quem se fala, né? É o termo que se refere ao predicado. Lembrando que fiz a pergunta para o verbo, achei o sujeito, tudo que sobrar junto com o verbo, tá? Vai ser meu predicado. Concorda em número e pessoa com o verbo, então o sujeito ele precisa concordar, tá? Com o verbo. A gente mais para frente vai ver só que tem algumas diferenças, como por exemplo, o sujeito partitivo, né? Também tem uma diferençazinha aí. Então vamos lá. Pode ser representado por um substantivo, um pronome substantivo. Yasmin, o que é um pronome substantivo? É aquele que eu posso substituir o sujeito. Exemplo, Joana saiu cedo de casa, né? Joana é o meu sujeito. Eu posso substituir por que pronome? Ela saiu cedo de casa, tudo bem? Isso é um pronome substantivo. Ou alguma palavra substantivada, né? A gente também vai revisar essa parte como eu estava dando para vocês, quem já estava frequentando, né, as aulas presenciais, a gente viu a questão da derivação, né? Aí você tem vários tipos de derivação e existe uma chamada imprópria, né? Que é quando você tem uma palavra de uma classe de palavras e na frase ela tem outra classe. Exemplo, verbo, né? Verbo é de uma classe de palavra. E aí ele pode virar substantivo dependendo de como eu colocar na frase, né? Saber, por exemplo, é verbo, né? Agora, se eu digo o saber não ocupa espaço, saber, que era verbo, ali virou substantivo. Então, ele ocupou a função de sujeito. Então, também vai funcionar dessa forma, tá? E aí a gente tem as classificações do sujeito, tá? Então, para começar, a gente tem o sujeito simples, tudo bem? Então, o sujeito simples, ele só tem um núcleo, certo? Então, eu acho o verbo, aqui, ó, vou colocar aqui para vocês, em amarelo. Eu achei o verbo, perguntei para o verbo, né? Quem entrou em greve? Os funcionários. Então, os funcionários, eu já sei que vai ser o meu sujeito, né? E aí, quantos núcleos, né? Eu tenho apenas um núcleo, que é funcionários. Então, eu tenho sujeito simples. Isso aí, beleza, a gente lembra lá da sétima série, né? Sétima série, mais ou menos, está pegando isso aí. Sujeito composto, né? Um ou mais núcleos, correto? Então, acha o verbo, né? Aqui, no caso, a gente tem um tempo composto, né? Então, aí, ó, foram passar. Quem foi passar férias na praia? Aí a gente tem Miguel, Marília e os pais. Miguel, Marília e os pais é o sujeito. Só que eu tenho um núcleo, que é o Miguel. Eu tenho o segundo núcleo, que é Marília. E eu tenho o terceiro núcleo, que é pais. Então, a diferença entre sujeito simples e composto é a quantidade de núcleos que ele vai ter. Tudo bem? Sujeito oculto, implícito, elíptico ou desinicial. Yasmin, temos que saber todos esses nomes? Sim, gente. Dependendo da banca, eles mudam o nome, né? Quem já está aí com a gente estudando, ou quem está estudando em casa e pega várias provas diferentes, percebe que às vezes aparece assim, identifica o sujeito implícito, né? Destaque em qual opção aparece o desinicial. Então, tem que saber todos esses nomes. Então, por quê? Ele vai aparecer identificado para a gente, tudo bem? Ele vai aparecer identificado para a gente no verbo, tá? Na desinência verbal. O que é a desinência verbal? É o finalzinho do verbo, quando a gente identifica de que pessoa o verbo está falando. Então, por exemplo, se eu digo assim,
Chegamos no meson mais cedo, né? A partir do verbo, eu sei que eu estou conjugando ele na primeira pessoa do plural. Nós, tudo bem? Peraí, captou alguma coisa aqui, gente. Alguém me responde aí se tem alguém pedindo para entrar? Eu tô com a tela cheia, não consigo ver. Não? Então, vamos lá. Continuando. Então, eu identifico através da desinência verbal, certo? Então, aí o exemplo. Chegaremos à nossa casa antes do anoitecer, né? Quem vai chegar? Tá marcado aqui, tudo bem? Então, eu sei que aqui na frente, né? É como se eu tivesse, aqui na frente um nós. Tudo bem? Então, ele aparece dessa forma, por isso que ele se chama implícito, elíptico, desinencial, tá? E oculto, tudo bem? Quarto tipo é um que vai ajudar a gente de duas formas. Primeiro, a gente nunca mais esquecer como se identificar um sujeito indeterminado e também para a gente entender quando que a gente tem ali na oração, se você não sabe identificar os outros elementos, pelo menos a partir do verbo, né, e do complemento dele, você identificar uma voz passiva sintética, tá? Então, vamos lá. Existem duas formas de indeterminado sujeito. A primeira é com o verbo na terceira pessoa do plural, né? Então, ó, tá? A terceira pessoa do plural não tem identificação, não tem um referente, tá? É sujeito indeterminado. Então, por exemplo, abriram a porta. O verbo aqui, ó, abriram, está na terceira pessoa do plural. Tudo bem? Então, não tem um referente. Eu não tenho assim, os meninos abriram a porta. Né? Se eu não tenho um referente, sujeito indeterminado. Chegaram muito tarde para que o evento começasse, tá? Mesma coisa, eu tenho um verbo na terceira pessoa do plural sem referente, né? Tá? Então, se eu tivesse os integrantes da banda chegaram muito tarde para que o evento começasse. Aí, beleza, eu teria sujeito simples, né? Mas aqui eu não tenho referente, tá? Aqui, um exemplo que, no caso, né, é o OBS, tá? Ou, como eu gosto de dizer, que vocês sabem, IPC, importante para... Então, começaram as complicações na hora do desconto. Vamos lá, o que começou? Vamos perguntar para o verbo o que começou. Quando eu pergunto, a resposta é as complicações, tá? Então, as complicações é o sujeito. É aquilo que eu estava falando para vocês. Nem sempre vai vir na ordem direta, tudo bem? Peraí, gente, que tá apitando aqui. Não sei se tem gente pedindo para entrar. Só um minutinho. Tá, tinha gente pedindo para entrar. Tudo bem até aqui, gente? Responde aí, vê se tá tudo bem. Sim. Tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Estão conseguindo revisar? Perfeito. Então vamos lá, continuando. É que eu tô tão acostumada com vocês falando, com barulho, que dá aula em silêncio me dá nervoso. Vamos lá que a gente vai continuar. Continuando. Então, aí, vamos lá. Então, nesse caso, o sujeito está sendo identificado de alguma forma, tá? Então, beleza. Segunda forma, tudo bem, da gente identificar um sujeito indeterminado. Prestem bem atenção. Verbo intransitivo. Quem lembra comigo o que é verbo intransitivo? É o que eu chamo de verbo de fofoqueiro, não é isso? Né? Por exemplo, morrer, nascer. Quem morre, morre. Quem nasce, nasce. Você que quer saber como é que a pessoa morreu. Morte morrida, matada, né? Quem nasce, nasce. Tu quer saber quantos quilos, quem é o pai, se parece com a mãe e por aí vai, né? Com verbo transitivo indireto. O que é um verbo transitivo indireto, tá? Verbo transitivo indireto é aquele que pede, né,
preposição para o seu complemento. Vou dar um exemplo bem fácil de verbo transitivo indireto que vocês usam o tempo todo. O verbo gostar, né? Como é que funciona? Quem gosta, gosta de. Então, quer dizer que para que eu possa usar esse verbo, a regência dele exige a preposição de, né? E o de ligação, né? Que a gente chama também de verbos de cópula, né? Ser, estar, permanecer, tornar-se, por aí vai. Também, né? Os verbos de cópula também funcionam dessa forma. Então, vamos lá. Então, como assim, Regina? Como é que esses verbos todos podem me mostrar que uma frase, tudo bem, contém um sujeito indeterminado? Eles têm que estar acompanhados da partícula ser, né? Que a gente também conhece também como índice de indeterminação do sujeito, tá? Então, prestem muita atenção no que eu vou dizer. Essa aula vai ficar gravada, depois vocês vão poder reassistir se quiser e anotar com mais calma, mas preste bem atenção. Se eu tenho verbo intransitivo, transitivo indireto e verbo de ligação com partícula ser, automaticamente eu já sei que aquela oração, né, possui um sujeito indeterminado. É automático, tá? Então, vamos ver o exemplo. Chora-se de emoção, tá? Quem chora, chora. Concordam comigo? O verbo chorar é intransitivo, ele não precisa de complemento. Tudo bem? E aí, o que aconteceu aqui? Coloquei a partícula C, logo, um sujeito indeterminado. Necessita-se de digitadores, né? Necessita-se de operários, correto? Tá? Precisa-se de funcionários, por exemplo, também, tá? Outras frases que a gente pode fazer com outros verbos. Quem necessita, necessita de algo, de alguma coisa. Então, o que está acontecendo aqui? A gente tem um verbo transitivo indireto que exige a preposição de. Logo, esse verbo está sendo utilizado com um índice de determinação do sujeito, com uma partícula C, tá? Sujeito indeterminado também. Era-se feliz ali. Era, né, vem do verbo ser, que é verbo de ligação, tudo bem? Então, com a partícula C, novamente eu tenho o índice de indeterminação do sujeito. Então, aqui eu tenho 3 exemplos de sujeito indeterminado. O que eu vou fazer aqui do lado? Aqui do lado eu vou colocar a classificação do verbo para facilitar para vocês, tudo bem? Então, eu vou colocar chorar é verbo intransitivo. Necessitar é verbo VTDI, bem? VTDI. E era-se feliz ali é o que a gente chama também de verbo de ligação, verbo de cópula, né? Que é o que a gente chama na sala de VL, tudo bem? Então, dessa forma, a gente indetermina o sujeito. Aí, vamos lá. Prestem bem atenção. Se aparecer o verbo transitivo direto, tudo bem? Verbo transitivo, vou botar até de outra cor. Se aparecer o verbo transitivo direto com a partícula C, isso quer dizer que eu estou tendo uma voz passiva sintética. Então, esse é o bizu que eu estou dando para vocês, né? Sempre que eu dou essa aula de sujeito, eu dou esse bizu. Vai lá na frase, achou o verbo? Tá com partícula C? Primeira coisa, esse verbo é o quê? É verbo intransitivo? É verbo de ligação? É verbo transitivo direto ou indireto? E aí, a partir disso, você vai me dizer se vai ser uma voz passiva ou se vai ser um sujeito indeterminado, tá? Então, vamos lá. Aí eu coloquei uma explicação, né? A oração estará na voz passiva e o verbo poderá estar na terceira pessoa do singular ou do plural. Por que ele pode estar no singular e no plural? Porque ele vai concordar com o sujeito, né? Então, vamos lá. Alugar. O verbo alugar, ele é transitivo direto. Por que ele é transitivo direto? Porque o verbo alugar não pede preposição. Então, quem aluga, aluga algo.
ou em alguns casos aluga alguém, né? Nunca se sabe. Então, vamos lá. Aluga-se apartamento, né? Alugam-se apartamentos. Alugam-se chalés. Comprar também é um outro exemplo, né? Quem compra, compra algo ou compra alguém, tá? Então, compram-se carros. Então, aqui eu tenho exemplo de voz passiva. Então, vamos lá. Para ser sujeito indeterminado, são os verbos intransitivos, transitivos indiretos e de ligação mais partícula C. Se for VTD, verbo transitivo direto, vai ser voz passiva automaticamente. Tudo bem? A gente chama isso aqui de voz passiva sintética, tá? Aí mais pra frente a gente vai ter essa aula também. Mas como é que seria a voz passiva analítica, né? Então, apartamentos são alugados. É quando eu tenho ali os dois verbos, né? E eu tenho um particípio. Tudo bem? Então, vamos lá. Oração sem sujeito. Não confundam sujeito determinado com oração sem sujeito, tá? Oração sem sujeito, que também vocês muitas vezes chegam na sala e falam assim: ah, eu aprendi como sujeito inexistente. Pode ser também, sem problema nenhum, tá? Então vamos lá. Então, quando a informação expressa pela ação verbal não se refere a nenhum ser. Nesse caso, o verbo é impessoal, tá? Então vamos ver aí. Primeiro, né, a gente sempre trabalha com o verbo haver. A gente tem aquela regrinha que a gente usa bastante, né? Verbo haver, no sentido de existir, é impessoal, certo? Então, ele não pode flexionar numa oração, tá? Então, olha os exemplos aí. Não o vejo há meses, né? Já faz 5 horas que ele saiu. Há muitos animais aqui. Então, o verbo haver, no sentido de existir, ou indicando o tempo transcorrido. Então, vamos lá. O verbo haver, se ele estiver, tá? No sentido de existir, ou indicando um tempo que passou, tudo bem? Oração sem sujeito, tá? Então, vamos lá. Ah, Rasmin, mas por que tá esse faz aqui, esse exemplo com faz? Já faz 5 horas que ele saiu, eu posso trocar. Há 5 horas ele saiu, né? Tempo transcorrido, tudo bem? Então, vamos lá. Aí, a gente tem uma outra questão. O que acontece? O verbo haver, no sentido de existir, é impessoal e me diz que oração é sem sujeito. Porém, a gente não viu já várias vezes que se ele for no sentido de existir, vai configurar isso? Então, só tem um probleminha. Se o verbo haver, né, for substituído por existir, ele vai concordar com o sujeito e a oração vai ter sujeito. Então, por exemplo, aqui, há muitos animais aqui, tá? Vou colocar aqui do lado em vermelho. Esse é um exemplo de oração sem sujeito. Por que é um exemplo de oração sem sujeito? Porque verbo haver no sentido de existir. Qual é o problema aqui embaixo? Eu substituí, eu coloquei o próprio verbo existir. Então, além de concordar com o sujeito, eu terei um sujeito. Então, muitos animais é o meu sujeito. Tá? Isso daí também é um bizu para vocês botarem para a vida. Que, aquelas dicas que eu sempre dou, quando estiver revendo a aula, vai e faz os posts, ou então vai e faz um IPC, circula com uma caneta de cor diferente, coloca no caderno, na matéria, para você sempre chamar atenção para essas exceções, né? Que é muito importante, porque, gente, é o que cai no concurso, né? Eles sempre querem pegar você na curva, certo? Vamos lá. Próxima forma, tá? Verbos ser, fazer, estar, indicando o tempo cronológico ou clima. Então, esses 3 bonitões aqui, tá? Indicando o tempo cronológico, né? Ou clima. Também vai me configurar oração sem sujeito.
E aí tem exemplos, né? É 1 hora, são 8 horas, eram 7 horas, fez muito frio, está calor, né? Lembrando que o verbo fazer, tá? Fazer indicando tempo não flexiona. O que quer dizer isso, Rasmin? Como assim não flexiona? Vou botar um exemplo aqui, tá? A gente vê bastante gente fazendo isso. Vou até colocar com risco no meio. Fazem dias que ele não come. Não é fazem dias. Não existe fazem dias. O certo é faz dias que ele não come. Esse é o correto. Porque o verbo fazer indicando o tempo, ele não vai flexionar. Então, quando tu estava na RJTV da vida, que alguém falou assim, fazem 10 dias que a SEDAI não vem no bairro, sei lá, de Botafogo. Não, não é fazem, é faz. Beleza? Então, vamos lá. E vamos lá para os fenômenos da natureza, né? Que são sempre importantes. Então, vamos lá. Verbos que denotam fenômenos da natureza, tá? Então, por exemplo, choveu muito ontem. O verbo é choveu. Indicou fenômeno da natureza, oração sem sujeito. Nevou muito em Nova Iguaçu. Oração sem sujeito. Anoiteceu repentinamente. Oração sem sujeito. Só que aí a gente tem um outro IPC, né? Porque eles nunca acabam. É importante pra caramba pra gente lembrar pra vida. Qual é o problema? Se estiver sendo utilizado no sentido figurado, tá? Se estiver sendo utilizado no sentido figurado, ele provavelmente vai ter sim um sujeito. Vou dar um exemplo para vocês, né? O chefe trovejou com os funcionários, tá? O chefe trovejou com os funcionários. Claro que vocês sabem, né, que ninguém vai trovejar. Mas aqui está no sentido de ficou irritado e gritou, né? Tava gritando, falando muito alto, tudo bem? Então vamos lá. Trovejou é fenômeno da natureza? É. Mas aqui está no sentido figurado, não está no sentido literal, tá? Que é uma aula também que a gente vai ter para a gente relembrar denotação e conotação, tudo bem? Então não está no sentido. Então tem sim. Qual é o sujeito? O chefe. O chefe é o meu sujeito, tudo bem? Então, se estiver sendo utilizado no sentido figurado, pode haver sujeito, tudo bem? Então, vamos lá. Verbo chegar e bastar, transmitindo ideia de parar, né? Então, chega de conversa, tá? E olha lá, aqui embaixo eu coloquei o IPC, tá? Que a gente precisava colocar ali em cima. Então, aí, a gente tem, né? O que eu coloquei para vocês. Verbos que indicam fenômenos meteorológicos podem apresentar sujeito em frases de sentido figurado. Então, o professor trovejou um ditado gritado, né? Tem o sujeito, que é professor. O confete choveu sobre o mestre-sala. Tem o sujeito, o confete. Beleza? Então, até aí tranquilo? Vamos começar os exercícios? Para a gente aquecer o coração? Ou vocês querem perguntar alguma coisa? Agora vocês podem abrir um áudio e falar que eu tô com saudade do barulho de sala de aula, por favor. Alguém? Não? Posso colocar o exercício?
Sim, não, talvez. Então, beleza. Vou separar em grupos de 5, tá? Vou deixar a tela aberta com 5. E aí vocês vão fazer e vocês vão me dar a resposta. Lembrando que, gente, na minha aula não existe aquilo de que a número 1 é letra E, a número 2 é... Não, eu quero saber por quê. Você tem que me explicar. E aí vocês vão tratar de abrir a boca, né? Que vocês falam pra caramba, estão com vergonha, não sei do quê. E vão fazer isso. Não dá para botar 5, mas dá para colocar pelo menos. Vamos lá. Eu boto de 4 em 4, de 3 em 3. Vamos lá, esses 3 primeiros aí. 1 minutinho para cada um. Tô indo, tô indo. Ah, Vitória. Desculpa, gente. Provavelmente, só para vocês irem ouvindo, a gente não vai conseguir finalizar essa lista de exercício hoje. O que vocês querem? Que eu coloque ela já no Classroom para vocês irem fazendo? Ou vocês querem esperar a próxima aula para eu continuar a correção? Vamos lá, gente. Tempo é dinheiro e conhecimento. Então, vamos lá. Eu vou ler a questão e eu peço que vocês, por favor, tirem um áudio e respondam, tá? Então, vamos lá. Anoitecia silenciosamente. Nesta oração temos sujeito simples, oração sem sujeito, sujeito indeterminado ou sujeito oculto. Quem me responde? E aí? Essa é a parte que vocês falam, no caso, gente. Vamos lá, que daqui a pouco a aula vai acabar. Tá, beleza. Indeterminado, Bianca, por que indeterminado? Você consegue me explicar? Consegue me dizer por que indeterminado? Anoitecia silenciosamente. Vamos lá, qual é o verbo? Anoitecia, correto? Esse é o meu verbo. Anoitecia silenciosamente. Anoitecer, ele é um verbo que indica fenômeno da natureza. Não é isso pra gente?
Se o verbo automaticamente indica fenômeno da natureza e eu não tenho um referente diferenciado, não estou usando no sentido figurado, é oração sem sujeito. Então, meu gabarito é B, oração sem sujeito. Tudo bem aí? Então, vamos lá, próxima. Será muito cedo. Como está calor? Quais são os sujeitos destas orações? Então, vamos lá, né? Será, vem do verbo ser. Muito cedo indica fenômeno meteorológico, concordam comigo? Estar é do verbo estar. Calor é fenômeno meteorológico. Se eu tenho o verbo ser, estar e fazer, né? Indicando tempo, tá? Ou fenômeno da natureza, né? Meteorológico, tá? Eu tenho automaticamente oração sem sujeito. Gabarito A. Vamos lá. Número 3 aí. Defina o tipo de sujeito desta oração. Fazia um calor infernal no sertão, né? Meu verbo tá aqui. Fazia. Tudo bem? Vou botar amarelinho para destacar. Meu verbo tá aqui. Fazia. Um calor infernal no sertão. Fazer aqui não está indicando o calor infernal? O calor infernal é um fenômeno da natureza. Verbo fazer, indicando o fenômeno da natureza. Oração sem sujeito. Letra B é o nosso gabarito. 4. Vamos lá. Mais 3 minutinhos aí para fazer a 4, 5, 6. Professora, Oi, meu amor. nessa questão de tempo, é que eu cheguei Sim. agora, aí a questão de passar de 2 anos tem a mesma coisa do que fenômeno de natureza também? Então, Questão de tempo? isso, está indicando o tempo, muito bem. Isso aí. Tem problema não, vai perguntando. Vamos lá? Então, vamos lá. Defina o tipo de sujeito desta oração. Faz 10 anos que cheguei aqui, né? Então, vamos lá. Faz, verbo fazer, está indicando o que aqui, ó? 10 anos. Quer dizer, está indicando tempo, né? Então, verbo fazer indicando tempo, novamente nós temos oração sem sujeito. Já deve passar de 2 anos, né? Primeiro ponto, deve passar, nossa locução, né? Então, vamos lá, deve passar de 2 anos, está indicando o tempo. Logo, oração sem sujeito. Ah, Rasminho, mas não estava lá essa regra. Sim, não estava, mas pensem comigo. O que já deve passar de 2 anos? Eu não tenho referente, tudo bem? Então, se o que eu tenho na oração indica o tempo, e eu não tenho referente, oração sem sujeito, tá? A 6 é aquela, assim, para ajudar o coração, né, que eu costumo falar. Nunca ninguém acariciou uma cabeça de galinha. Qual é o sujeito e o tipo de sujeito desta oração? Alguém me diz qual é o verbo? Alguém? Ah, é, vocês estão com vergonha de falar, tem que falar muito bem. Acariciou, isso aí. Eu vou ter que compartilhar a tela com a minha cara mesmo, gente, que eu tô com a cara péssima. Muito bem, acariciou. Vamos lá.
Acariciou é o meu verbo. Então, vamos perguntar para o verbo? Quem nunca acariciou uma cabeça de galinha? Qual é a resposta? Muito bem, ninguém. Isso aí, ninguém. Então, vamos lá. Ninguém, eu já sei que é o meu sujeito, né? Agora, vamos lá. Ele é composto simples, indeterminado. Ele vai ser o quê? Simples, porque eu só tenho um núcleo. Então, meu gabarito é letra B de Bucéfalo, cavalo de Alexandre. Beleza? Vamos lá. 7, 8 e 9. 2 minutinhos aí para vocês lerem. Vamos lá? Dê a função sintática dos termos assinalados pelas aspas. A gente já lê essa frase e já surta, né? Dá até um medo. Função sintática. O lucro, que é um dos incentivos do sistema, foi excelente. Então, vamos lá. A frase, gente, é isso tudo aqui, tá? A frase é isso tudo aqui. E eles colocaram em destaque, entre aspas, aqueles querem que a gente identifique. Então, vamos lá. O lucro, que é um dos incentivos do sistema, foi excelente. O que foi excelente? O que foi excelente? Estou no chat para ver. O que foi excelente? O lucro. Então, o lucro é o sujeito, tá? Então, vamos lá. Tem o sujeito. Foi, né? É um verbo de ligação. E excelente é uma característica do sujeito, o lucro. Rasmi, o que é isso aí? Que é um dos incentivos do sistema, tá? Isso é uma oração subordinada adjetiva explicativa, tá? Porque virgulou, explicou. Tudo bem? Então, eu posso substituir esse que aqui por um pronome relativo, né? O lucro, o qual é um dos incentivos do sistema, foi excelente. Beleza? Então, está isolado por vírgulas, isso não altera nada na nossa oração. Então, o lucro é o sujeito, excelente é o predicativo do sujeito. Gabarito, B de Bucéfalo. 8. Pagam bem lá. Nesta oração, o sujeito é, primeira coisa, verbo. Qual é o verbo? Pagam. Pagam, muito bem. É um verbo que está na terceira pessoa do plural. Tudo bem? Eles pagam. Eu tenho algum referente? Tem algum assim? Sei lá, os alunos pagam bem lá? Não tenho. Eu tenho só o verbo na terceira pessoa do plural. Logo, automaticamente, sujeito indeterminado. 9. Em nossa terra não se vive senão de política. Nesta oração, o sujeito é. Então vamos lá. Qual é o verbo? Vive. Então, esse é o verbo. Tá em amarelinho. Esse é o verbo, tá? Vive é um verbo de que tipo? Ele é transitivo,
intransitivo ou de ligação? E aí, é o quê? Transitivo, intransitivo ou de ligação? Ele é verbo. Ele é verbo transitivo, Giovanni? Vamos tentar relembrar isso? De ligação. Quem vive, vive. Você quer saber onde e como. Viver é um verbo intransitivo. Ele não precisa de complemento. Ele não é verbo de ligação. E nem é verbo transitivo, tá? Ele é intransitivo. Tudo bem? Vamos lá. Em nossa terra não se vive senão de política, né? Quem vive, vive. Já sei que ele é intransitivo. O que está acontecendo aqui? Eu tenho uma partícula C. E aí vocês vão falar assim, Rasmin, mas tá, o que essa partícula C está fazendo na frente do verbo? É uma aula mais para frente, né, que a gente vai dar, tanto a professora Fernanda quanto o professor Emerson, ou o Matheus, e eu também. É uma questão de próclise, né, porque não é um advérbio de negação, é uma palavra dativa. Então, ao invés de ser não vive-se, é não se vive. Eu tenho que colocar o pronome na frente do verbo, o pronome proclítico, né? Então, se eu tenho, tudo bem? Olha aí, ó, um verbo intransitivo com uma partícula C, eu tenho sujeito indeterminado. Indeterminado. E aí, essa é uma das pegadinhas, não é pegadinha, né? É o que eu falo, eles nunca vão cobrar o simples de vocês, né? Então, olha só, a gente tem que saber o que é um verbo para identificar um verbo numa oração, né? A gente tem que saber próclise para identificar se está tendo próclise, mesóclise ou ênclise, colocação pronominal. A gente tem que saber regência. A gente tem que saber predicação do verbo para saber se é transitivo e intransitivo de ligação. Então, uma questão simples, de tipo de sujeito, a gente tem que acessar vários campos de conhecimento, né? E aí eu sei que pesa realmente. Então, dúvidas na 9? Alguém quer que eu explique de novo? Tô olhando lá para ver se vocês falam alguma coisa. Tudo bem? Posso ir para as outras? A gente tem 8 minutos, então acho que dá para fazer mais umas 4. Então, perfeito. Vamos lá. 10. Afinal, lá se está sempre contente. Nesta oração, o tipo de sujeito é. Então, vamos lá. Primeira coisa, obviamente, achar o verbo. Qual é o verbo? Alguém? Qual é o verbo aqui dessa oração? Afinal, lá se está sempre contente. Não fiquem com vergonha. Se errar o que é verbo, não tem problema. A gente está aqui para revisar e aprender. Vamos lá. Qual é o verbo? Está. Muito bem. Isso aí. Está é o nosso verbo. Isso aí. Então, vamos lá. Está é o nosso verbo. Então, está é verbo de que tipo? Transitivo, intransitivo, ligação. Como que eu classifico ele aí nessa oração? Alguém? Ligação? Verbo de ligação. Muito bem, ligação. Aqui ele funciona como verbo de ligação. Então, vamos lá. Tem um verbo de ligação. E aí, o que acontece aqui? Eu tenho de novo, vou botar até mais para cima, é o mesmo caso daqui de cima, ó. Vou colocar igualzinho. Eu tenho a partícula C na frente, né? Mas por quê? Lá é advérbio. Advérbio atrai pronome, então é caso de próclise, né? Então, se eu tenho verbo de ligação mais partícula C,
automaticamente eu tenho sujeito indeterminado. Gabarito, então, senhores. Se for de, marca. Se não for de, dispensa. Precisa-se de operários para a obra. Nesta oração, o tipo de sujeito é... Então, vamos lá. Eu tenho o verbo precisar. Primeira coisa que eu vou ter que fazer, né, é perguntar que predicação ele tem. Quem precisa, precisa de algo ou de alguém. Então, ele é um verbo transitivo indireto, né? VTI, tudo bem? Então, por quê? Olha aqui, ó, a preposição que acompanha, o complemento. Só para a gente lembrar, precisar de alguma coisa. Precisar é VTI, né? Então, ele é verbo transitivo indireto. De operários, estou usando a preposição que veio do verbo. Então, é meu objeto indireto, né? Então, se eu tenho verbo transitivo indireto mais a partícula C, a gente aprendeu lá em cima, que isso automaticamente configura sujeito indeterminado, senhores. Gabarito B de bucéfalo. Vamos lá, 12. Vamos fazer essa última aí só para acalmar nosso coração. E aí para casa vocês vão ter mais 13, tudo bem? Então, vamos lá. Os livros escolares devem ser tratados com muito carinho, com carinho, desculpa. Não só os livros escolares, tá, gente? Todos os livros. Vamos lá. Qual é o verbo, senhores? A gente tem um verbo só. Vamos lá no chat. É só devem, que é o verbo? Vou repetir. Devem ser tratados. Então, aqui no caso, a gente tem essa configuração aí, ó. Devem ser tratados. A gente tem uma locução, tudo bem? De particípio. Aduído, tá? Então, vamos lá. Quem deve ser tratado com carinho? Os livros escolares, correto? Os livros escolares, né? Então, isso aqui, tipo de sujeito? Composto, indeterminado, simples ou oração sem sujeito? O que vocês acham? Simples. E o núcleo, como disse a Karen, é os livros, isso mesmo. Isso mesmo, sujeito simples. E o núcleo, livros. Muito bem, Karen. Isso aí. Beleza? Então, gente, vou parar na 12, já vou colocar essa aula que está sendo gravada no Classroom e vou colocar esse exercício também. Aí, na próxima segunda, a gente termina esse, tá? Mas vocês sabem que eu vou dar aula de novo na sexta, né? Aí, na sexta, eu também vou dar uma aula com uma temática diferente. Como vocês podem assistir de casa e podem assistir qualquer aula, essa dinâmica também de poder dar continuidade e de vocês outro dia poderem assistir um outro conteúdo facilita, beleza? Obrigada pela presença. A gente vai se falando, tudo bem? E qualquer dúvida, vocês já sabem, né? E estou preparando já também o material de redação. Sexta, vocês têm encontro comigo de redação e de gramática, não esqueçam. Até a próxima. Beijo.